A questão aborda o tema do processo de independência do Brasil, a partir de um texto que afirma o seguinte: aos grupos dominantes, ou seja, as elites, em cada região não interessava necessariamente o projeto de um só país, englobando toda a América Portuguesa, sob direção do governo do Rio de Janeiro. Ou seja, esses grupos dominantes defendiam seus interesses locais. Então, para eles, a formação de um só país, em princípio, não era interessante. Mas não repeliam absolutamente. Não interessava a tais grupos que a pretendida autonomia regional pusesse em risco a continuidade do sistema escravista. Então, a prioridade para esses grupos dominantes era a manutenção da escravidão. Nesse sentido, tendo em vista suas demandas autonomistas, regionalistas, os grupos de dominação regional resistiram em certa medida à centralização política e administrativa imposta pelo Rio de Janeiro nos primeiros anos da independência. Então, nos primeiros anos da independência, o Brasil era governado por Dom Pedro I. E ele teve que enfrentar, por exemplo, a Confederação do Equador, que foi uma revolta com participação de setores da elite nordestina contra o poder moderador, que centralizava muito o poder nas mãos de Dom Pedro. E, de uma certa maneira, a abdicação de Dom Pedro tem a ver com a insatisfação das elites regionais brasileiras com o excesso de centralização do poder no Rio de Janeiro, que foi possibilitado pelo poder moderador. Vamos ao enunciado. Segundo o texto, o processo de independência do Brasil, levado a cabo em 1822, possuía um caráter revolucionário, por ansiar mudanças profundas na estrutura social. Não. O texto deixa claro que um dos objetivos desse processo era manter a escravidão. Então, ele não é revolucionário, ele é bastante conservador, inclusive. B. Objetivou a implantação de uma república nos moldes políticos utilizados na América Espanhola. O texto também não fala disso. E, de fato, não foi o que se efetivou. A elite brasileira, no processo de independência, se reuniu em torno de Dom Pedro e consagrou o regime monárquico. Tudo bem que uma parte dela era favorável à ideia de república, mas o texto não fala disso e o que se consagrou mesmo com o apoio dessa elite foi a monarquia. C. Foi marcada pelas dissonâncias entre os diversos grupos dominantes da América Portuguesa. Verdadeira. Dissonância significa divergências, conflitos. Essas elites tinham interesses locais muito fortes e elas divergiam em muitos momentos. E por isso a história do Império Brasileiro é marcada por muitos conflitos entre essas elites e também com o poder central. Então a letra C responde a questão. A letra D. Representou o envolvimento participativo do conjunto geral da população. Falsa, porque o texto diz que os grupos dominantes é que controlavam esse processo. Letra E. Resultou da existência de uma consciência de nacionalidade brasileira entre as elites coloniais. Também falsa, essas elites têm pretensões autonomistas, como disse o texto, e ao longo do século XIX é que foi construído esse sentimento de nacionalidade brasileiro, que em princípio não existia na época da independência. As identidades regionais eram mais fortes do que a identidade nacional. Então o Brasil, na época da independência, era um Brasil sem brasileiros, porque as identidades regionais eram muito mais fortes.